Bom dia, pessoal. Mais uma sexta-feira, mais uma semana que se finda. Já está chegando o final de semana e hoje a gente tem um assunto muito importante que é locações por temporada, Airbnb, o famoso Airbnb. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Alan. Muito obrigado, Dr. Alan, bom dia, seja muito bem-vindo. Dinei. Pessoal, o Airbnb veio para ficar. É uma plataforma mundial, não tem somente ela no mundo, claro, só que ela é mais conhecida. É o que salva a gente num feriado, que a gente vai para uma praia, chega lá, aluga, sem maiores problemas. Quando dá tudo certo, a gente está lá, vive muito bem e melhor que hotel às vezes. Doutor, você poderia explanar para nós o que é a locação por temporada e por curta temporada e o Airbnb? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que nós temos que entender é que essas locações via plataforma digital, elas são por um curto período, ou seja, dificilmente a pessoa vai alugar para ficar ali por alguns meses naquele imóvel especificamente. E qual é talvez o grande dilema hoje, acho que acredito que é um dos problemas principais que eu enfrento em assembleias de condomínio, por exemplo. A gente tem, de um lado, um grupo composto por pessoas, por famílias que moram nos apartamentos de um determinado condomínio, e de um outro lado, nós temos um grupo de pessoas que comprou o apartamento com a finalidade de investimento. E aí, de um lado, nós temos pessoas que querem prezar pela segurança e, consequentemente, proibir esse tipo de locação. E, de um outro lado, nós temos esse grupo que quer, na verdade, conseguir um lucro maior. E é exatamente essa a proposta das locações via plataforma. Você conseguir um lucro ainda maior do que uma locação comum residencial. É isso que é vendido. E, no final das contas, acaba compensando tanto para a gente que loca por esse formato, quanto para a pessoa que loca por esse formato. Só que daí entra em conflito justamente com aqueles que residem nos condomínios. Pessoal, muito importante isso. Eu vou fazer uma pergunta agora, doutor, que é aquela que eu acho que todo mundo quer saber. Pode ou não pode um condomínio começar com locação de Airbnb? Tem que ser passado por assembleia? Tem quórum mínimo? Como que funciona, doutor? Vamos lá. Esse é um dos grandes dilemas das assembleias e eu sempre gosto de deixar muito claro, e eu sou muito honesto com relação a isso nas assembleias. Não existe nenhuma previsão legislativa específica que permita ou que proíba a locação via temporada. E aí, como tudo no direito brasileiro, consequentemente, a gente passa a analisar isso sob uma ótica interpretativa. A gente depende da interpretação dos tribunais. E qual que é a interpretação majoritária dos tribunais? Eu digo majoritário porque há aqueles teimosos que ainda entendam de forma contrária. E quando eu digo majoritária, inclusive seguido pelo próprio STJ. O entendimento é de que, se a convenção prevê que aquele condomínio ele tem finalidade estritamente residencial, consequentemente o condomínio pode proibir a locação por temporada. Então o condomínio pode. Alan, mas e se uma assembleia determinar que pode a locação via temporada? Tudo bem, não tem problema. O que é preciso ficar claro é que, a partir do momento em que a convenção prevê a finalidade residencial, o condomínio tem o poder de proibir a locação via temporada. Como faço para mudar isso? Alterando a norma interna do condomínio e flexibilizando a locação por esse formato. Tá? Então, esse é o formato. E aí, talvez alguém pode se perguntar, Alain, mas o síndico do meu condomínio, ele não aceita, ele não quer esse formato. E aí existe a possibilidade dos condôminos, por meio de assinatura de 1/4 dos proprietários, eles mesmos convocarem essa assembleia e aí, sim, levar esse assunto para a pauta e, quem sabe, aprová-lo. Então, pessoal, muito importante, se não tem nada decidido no condomínio, leve para a assembleia. Simples. Chegou lá, apresentou, os dois lados vão apresentar os pós e os contras. Por quê? Tudo que tem padronização é mais fácil de fazer a gestão. Por exemplo, se nós chegamos na Assembleia e aprovarmos o Airbnb, claro que também vamos ter regras para a locação. Então, por isso que é muito importante ninguém fazer na surdina, ou então, sabendo que não pode, vai lá e mesmo assim loca por temporada. Por quê? É um perigo para ele, para o condomínio e para a pessoa que está alugando também. E para os moradores. Então, pessoal, é muito, muito importante a gente levar isso para a Assembleia.
Dá muito problema na Assembleia, doutor? Demais. Eu tenho muita dor de cabeça porque, normalmente, quem compra o apartamento para essa finalidade, ele defende com unhas e dentes o objetivo dele, que é a locação por temporada. Enquanto a gente tem esse grupo de moradores que não aceita isso de forma alguma. E o que eu sempre oriento para as pessoas em Assembleia ou até alguém que vai me consultar antes de comprar um apartamento? Eu falo, olha, antes de comprar, procure saber como funciona aquele condomínio. Se, por exemplo, é um condomínio já antigo, que já tem um tempo, pesquise a convenção dele, o regimento interno, veja se há uma permissão para locação nesse formato. Se não há, então ele provavelmente não vai interessar o teu objetivo. Da mesma forma, isso se aplica para condomínios já entregues, ou recém-entregues, ou que estão para serem entregues. Antes de você ir lá e adquiri-lo, tente entender qual é o objetivo. Hoje em dia a gente está vendo muitas construtoras vendendo os apartamentos já sob essa ótica. Não, o nosso apartamento, o nosso condomínio, ele está sendo projetado com essa finalidade, para locação via temporada. Então ali você já tem uma segurança de saber que você está comprando um apartamento que atenda a sua demanda, atenda o seu objetivo. Agora, não espere você comprar um apartamento e você entrar nesse condomínio e mudar a realidade dele, que você não vai mudar do dia para a noite. Assim como tudo que acontece dentro de um condomínio, você tem que decidir isso no coletivo. E aí você depende daí da boa vontade da Assembleia Geral. Então, sempre procure se informar antes de fazer uma aquisição. Isso. Pessoal, é assim. Não é nada contra o Airbnb, porque o Airbnb é maravilhoso, é muito bom, traz ótimas lembranças, a gente tem locações que são fantásticas. Tem problemas também? Claro que tem, mas quando não é feito da forma correta. Se for levado para a Assembleia, discutido com os outros moradores, implementado todos os processos e protocolos para o condomínio, gente, maravilhoso, não tem como dar errado. Perfeito. Muita gente às vezes acha que é implicância minha com o formato de locação, ou enfim, na verdade não é. O que eu passo, na verdade, é o entendimento da justiça em relação a esse assunto. Ponto. O que não quer dizer que o condomínio possa vir a aceitar esse formato. O que vai demandar essa aceitação ou não? A vontade da maioria. Sim. É isso que vai mudar. Eu concordo que é uma maravilha, porque é difícil a pessoa que viaja e não utiliza desse meio hoje em dia. Então, acredito que é uma tecnologia que veio para ficar, sim, só que a gente tem que ter esse entendimento de que a gente tem de um lado o grupo do investidor e de um outro lado o grupo da família que quer prezar pelo patrimônio como sendo algo familiar, como sendo algo do tipo, entrei no elevador e sem para quem eu estou olhando, é o meu vizinho do andar tal, e não entrar toda vez e encontrar alguém desconhecido. Esse é o receio das grandes famílias que residem nesses prédios, e algo que eu também não consigo controlar. Então, para quem tem esse interesse de investimento, sempre uma dica, procure entender antes qual é o formato do apartamento, do condomínio em que você está adquirindo. Pessoal, é muito importante isso que nós passamos hoje aqui, porque é uma demanda de altíssima procura. Eu atendo, 4, 5 ligações por semana só em decorrência do Airbnb. Porque todo mundo quer, né? Você vai lá alugar um apartamento, para quem é investidor, um apartamento você pode alocar por Airbnb, você pode tirar 3, 4 vezes mais do que um mensal, do que se você fosse alocar para uma família normal. Então, preste atenção, procure as empresas que já trabalham nesse formato e vai ser sucesso. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Claudinei. Pessoal, tenham todos um excelente final de semana.